Impressionante. E o Sami chamou agora, o presidente Zelensky postou um vídeo dando todos os detalhes da operação, com um dado curioso, chamando a atenção que a operação foi planejada, Emílio, dentro da Rússia, exatamente lá no escritório regional da FSB, que é a sucessora, Albeta, da KGB. Opa! Então a gente tem agora as imagens, obviamente são drones que atacaram. Ah, sim. E, Emílio, a gente está falando em bastante dinheiro, né? O presidente Zelensky publicou um post sobre a operação que foi realizada pela Ucrânia e, segundo Kiev, ou Kiev, né? Chame como você quiser, resultou na destruição de 34% da força russa de bombardeios e um prejuízo de 7 bilhões. Zelensky, de dólares. De dólares, de dólares. E a gente está falando de uma coisa que foi programada, né? Sim. 1 ano e 6 meses e 9 dias. Então foi um êxito, uma operação ousada, bem executada da inteligência ucraniana nessa guerra. Aí ponto para Zelensky nesse momento. Ponto para o Zelensky, né? Muito... Esses são os aviões, né, que tem a força russa. Aí tem o depoimento dele. Nesse momento está em ucraniano, então a gente não vai conseguir traduzir. Põe o ucraniano. Vamos ver o que ele fala. Dá para entender. Temos o áudio. Um pouco dá para entender. Para você que está no rádio, um pouco de ucraniano. Ucraniano básico. Aumente o volume. Prestar atenção. Операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії. І абсолютно справедливі. Заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Планування, організація, всі деталі були. Tá bom. Acerta lá só R$100 para o ucraniano. Que continua com a mesma camiseta insider. Camiseta insider é um clássico. Que não amassa. Não amassa e não tem há odor. 3 anos ele usa. Ele fica suado na guerra, mas não tem odor. É a mesma. Me dá imagens agora de Istambul, né? Que como você tem a reunião entre a Ucrânia e a Rússia, na Turquia. A gente sabe que desde o começo dessa guerra... Olha lá, Emílio, essa é a imagem que você pediu. Estamos em Istambul agora. Autoridades russas e ucranianas realizaram a segunda rodada de negociação de paz. Vamos ver se o que acontece. Isso é ao vivo? Isso é ao vivo não, isso é gravado. Foi Então agora segunda-feira. Hoje Pode é segunda. ser o velho. Não, segunda-feira, nesta segunda-feira. Hoje é segunda. Não, mas as imagens. A imagem não é, A imagem eu acho que é de pode hoje. ser É de antiga. hoje, é de hoje. Eu posso confirmar que é de hoje, que a gente faz Boa, toda uma Zuzu. preparação de produção aqui. 2 a gente de fica junho. atento. É de hoje. É de hoje. Tô falando É pra de você, hoje. tá vendo? Mas vamos ver, né? Porque a gente Harizan. tem... Você sabe o que é Harizan? Harizan eu não faço a É mínima. junho em alguma língua. Ah, é? Harizan. Eu acho difícil sair alguma coisa, principalmente pelo time, né? Depois do ataque que a Exato. Ucrânia fez com a Rússia. Não, mas se- ele faz justamente para isso. É? Bom, quem Você vai... não lembra que o Para Putin... mostrar o poder bélico que tem, né? Não, é para forçar Poder o belo. acordo. Sim. O Zelensky? Putin também meteu um puta ataque lá Sim. antes do outro... até que o Trump falou, pô, ele tá louco. Que é para fazer um... Pra tentar forçar, Agora tentar acho um Leonardo. Eu acho Não, esquisito. pode ir. Pois não. Não, que eu ia falar que saiu aí em vários canais de notícia aí que é o maior ataque bélico do século. É o maior ataque bélico do século. Exatamente. Tipo, 40% da frota de bombardeio da Rússia já era. Uma Eles operação. chamam de Pearl Harbor de Moscou. Exatamente. Sensacional, né? Mas vale lembrar que, pô, o cara pegou 7 bilhões de dólares, é muito dinheiro que tá envolvido. Porra. Agora, em Istambul, né? Eu não sei, o Erdogan, pro meio dessa guerra, lembrando que tem o problema da OTAN, e a Turquia também tinha a história de entrar ou não entrar na OTAN. É da OTAN. É da OTAN, né? Então, assim, eu não sei se o Erdogan é o melhor cara para... Mas é que começou lá, né? Desde da história do começo da guerra para acabar, era na Turquia. Vamos aguardar. Mas voltando para o Brasil, nosso querido Alba, que eu gosto muito, eu peguei a notícia e falei, pô, será que a gente comenta ou não? Vai para a Série B ou não vai para a Série B? Pô, tá lá vem. Foi expulso na derrota o nosso menino Ney, 1-0. O Neymar não atuará mais pelo time do Santos. Sério? Pelo contrato, parece, né, Albeta? Você Sim. pode me Você confirmar. tá correto, você tá correto. É? Só, assim, vamos lá. O próximo compromisso do Santos é dia 12 de junho. Tá. Aqui, só que o Neymar não joga, ele foi expulso. E depois desse jogo, a gente tem a pausa pro Mundial. Sim. Então, o contrato do Neymar vai até dia 30 de junho. Então, o Neymar não jogaria mais, não joga mais pelo Santos, a não ser que ele renove o contrato. Que tem Você chance. acha que vai renovar ou não? Não Vai, faço ideia. vai.
Quem acompanhou Mas o jogo, jogou. né? Jogou. Não, a torcida do Botafogo foi 1-0, né? Encheu o saco do Neymar, chamou ele de pipoqueiro. Ele falou, deixa que eu vou resolver, vou aí comemorar. Olha aí a torcida aí. O meu. Futebol tem dessas. Olha lá a torcida. O menino Ney falar. Aguardem que eu vou fazer o gol. E fez com a mão. Colocar o Neymar mesmo. A gente chega num nível em que a torcida do Botafogo chama o Neymar de pipoqueiro. É isso aí. Triste isso aí. Mas aí o gol de mão, aí tem alguns memes, ele pode jogar vôlei. Mano de Dios. Mas o jogo foi na... do Maradona. Olha lá ele jogando vôlei, o Beta. Turma gosta. Tá faltando um craque pra seleção brasileira de vôlei. Mas o ponto é que o Neymar, ele pediu desculpas. Falou, fez a carta, né? Fez a carta no Se Stories. arrependeu, pediu desculpa pro time do Santos, pra torcida, falou que errou, que se ele poderia ter... Agora não dá pra comparar ao gol do Maradona, né? Na Copa de 86. Foi mais malandragem. Argentina e Inglaterra, aí tem Guerra das Maldinas. Não dá pra... Olha lá o post do Neymar. Ele pede desculpa, fala que pode colocar na conta dele essa derrota e foi mesmo. Né? Então faz o Pix. A culpa é dele mesmo, dessa derrota. Tava jogando... Era um jogo bom do Santos, que era difícil de ter. Mas depois que ele foi expulso aí, tchau, pessoal. E aí ele falou que o primeiro cartão amarelo foi injusto no entendimento dele. Não, mas ele merecia os 2 cartões. Na minha opinião, merecia os 2 cartões. Coisa, hein? Agora Neymar. a situação é dura demais. E estão falando O quê? que ele pode ir pro Flamengo, Alberto. Difícil. E Você acha também que- pro Inter Miami. Que Aí seria, começa a especulação. supostamente, Não, mas o se ele... Messi, o Soares e Se ele. ele não Que der é a o que volta, já tava fechado. se ele não dá a volta por cima, vai ser um péssimo final de carreira. Vai. Não é legal, né? Terminar assim. Quem tá bravo com ele é o Pilhado. Você viu o Pilhado? Putz, Pilhado botou a tá carreira Pilhado do odeia o Neymar. Neymar. É que ele já não Desceu gosta. a lenha, né? O Pilhado tem inveja. Você dele. acha? Porque ele não foi pro Flamengo, ele Porque tem não esse remorso. Porque ele não é rico. Olha o igual Pilhadão Neymar. aí, ó. Cadê o Pilhado? Expulsão ridícula do Neymar. Olha lá, tá vendo? Uma tentativa de gol de mão descarado, já tendo cartão amarelo. Descarado. Como que alguém não vai criticar isso? Uma expulsão patética como essa. Ele gosta. Mas muitos baba-ovos do Neymar não vão criticar. Baba-ovo. Muita gente que quer ter entrevistinha exclusiva, que quer ser parça do Neymar, não vai criticar. E me desculpa, eu não preciso baba-ovo do Neymar. Eu nunca fui um cara que perseguiu o Neymar. Ah, tá bom. Aí Foi tem- sim. Nem ele, nem o Foi Neto. sim, aqui. Foram perdidos. Netos Casa também. Grande. E aí os amiguinhos, e aí os baba-ovo ficam Olha lá, ó. putos que eu falo. Falou da gente. Falou, No tá final falando ele da fala gente. do Alba. Tá entregando, ele falou Alba. outro dia que dentro de campo ele entrega, ninguém pode falar. 1 ano e meio de Al-Hilal, ele jogou 6 jogos. Agora no Santos, 5 meses, não decidiu nada, só decidiu o jogo pequeno. Contra a Inter de Limeira, Campeonato Paulista, aí ele decidiu. O Santos tá na zona do rebaixamento. Como é que o Neymar entregou? Ficou mais fora do que dentro de campo, muitas vezes não tendo disciplina na recuperação. Pô, não dá, cara, tem que criticar. Quando merecer crítica, tem que ser criticado. Quando merecer elogio, tem que ser elogiado. Eu nunca vou perseguir. Nunca persegui o Neymar e acho covardia a perseguição. Agora, se ele tá mal, se a fase dele é ruim, tem que ser falado. Olha aí, Por que Alberto. ficar só babando o ovo? Tá correto. Olha Tá, esse lance. tá. E ó, o Alba também. Tá correto. Certa. Uma coisa é você fazer um diagnóstico do problema do Clube Santos. Outra coisa é o Neymar. O Neymar não tem nada a ver com a situação que o clube tá. Mas ele foi culpado, foi 100% culpado dessa... E o Santos é triste, porque você torcer pro Santos é uma coisa triste, porque é a volta da camisa azul, é o Neymar voltando a jogar, e ele destrói tudo da pior maneira possível, é expulso, aí toma o gol depois, faz tudo errado. Vou te levar pro Morumbi, então. É muito triste, também não tá muito feliz, não. mas Posso também falar não- uma né? coisa? Pode. Falar. Posso falar? Diga. Posso falar? Pode, fica à Sempre. vontade. Se vocês me permitirem. Mas o lógico. Emílio Surita fala, não fala. Você pode falar o que você quiser. Pode. Que ele tá ruim, que ele Sim. fez gol de mão, que o Neymar acabou. Mas, olha o futebol brasileiro. O Neymar é o melhor jogador do futebol brasileiro. Isso aí. Futebol Ainda brasileiro? Com todo o pesar. futebol brasileiro. Machucado, Todo pesar, eu tudo isso aí, concordo. machucado, mancando. Isso é mais Fazendo gol de o mão. Neymar Fazendo mais filho que o Daniel, ainda é o longe, melhor. na frente de todos. Isso há 15 Eu anos. concordo. né? Há 15 anos. Não tem um que você fale, ó. Desde a 2009, contragosto eu concordo.
e vai trazer o caneco. E o torcedor fica aí falando um monte de coisa. Aí eu quero ver vir falar aqui na nossa cara. Chega aqui e fica de risadinha. Aí fica aí mandando indireta pra gente. Mas o futebol tem dessas, né? O Corinthians também não vai muito bem. Você viu que a torcida já tá falando mal do Memphis? Memphis Depay, o holandês. Já estão decepcionados com o Memphis. Era o herói. Ele tá muito na favela. Sim, mas o Corinthians... Na balada. Corinthians e o São Paulo vão pro mesmo buraco que o Santos. É questão de tempo. Questão de tempo. Sai daí, ó. Se continuar assim... O que mais, Zuzi? Que mais? Vamos Diga. voltar para a política e é uma observação, uma sensibilidade da minha parte aqui, eu quero dividir com você. Muito sensível. Em meio a divergências na Câmara dos Deputados, após o anúncio do aumento do imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, que você sabe muito bem, o presidente Lula se dirigiu publicamente ao presidente da casa, que é o Hugo Mota, falando que ele vai ser muito bem tratado pelo partido da esquerda. Isso por quê? Vamos lá lembrar do Mota aqui um pouco. Era a favor da anistia, depois voltou para trás. O IOF ele criticou. Agora a gente vê uma aproximação do nosso governo, né, com o Centrão. O Hugo Mota que meio distribui ao garçom da turma. Uma hora vai para a direita, outra para a esquerda. Isso. Tem a aproximação do Lula, é o que me parece. Tem ele na Exato. tela, vamos ver o que o Lula fala. Vamos lá. O teu comportamento Homenagem. e a tua eleição como presidente da Câmara é a demonstração de que, dentre tantas coisas ruins que nós vivemos, começa a acontecer coisas boas. Tá bom? Tá bom. Aí, dá 100 reais pro presidente. Agora vai. Você entendeu, né? Agora, bicho. É que nem o Neymar quando entra em campo. Ele fala, agora vai. Vai acontecer uma coisa Agora boa aí no final. Sabe o que faltou? Faltou o professor Raimundo. Queria ter um filho assim. Pô, não dá, mano. Mas vocês se entenderam porque Lógico. esse elogio. Mas lógico. Porque é o momento, né, apropriado. O Gumota tinha um apreço da direita, né, Albeta? Acho que Sim. no começo, as pautas. É porque eles já tinham ali organizado que ele pautaria a questão da anistia. Só que aí Ele esqueceu, né? ele esqueceu. Foi viajar e depois esqueceu. Mas essa é a política brasileira, tem muita coisa para acontecer. Brasil! Brasil, mostra sua cara, Morgadão. Vamos agora então falar sobre a FBI, uma coisa desagradável que aconteceu. E os velhinhos? Os velhinhos Ninguém do INSS. lembra, Aí, ó, o Daniel não fala. Não, é o seguinte. Você vê que tá passando o tempo. O velhinho tá morrendo. As operações, vai virar não vi pizza. um preço. as adegas de vinho. Você viu a adega? Você viu, mas calma, não é? Maravilhosa. Não, tem que investigar também. Não, saiu no Metrópole. Investigar Saiu, o né? quê, bicho? Lógico. 4 bilhões Não, que não. tem de É louco. operação. Não. É do Adega. Careca. Não, É. saiu no aliás, Porra. aliás, bom esse Metrópole. Bom. É de Brasília o Metrópolis? É. Bom. Quem iniciou lá foi o Léo Dias, né? Pois é. Léo Lins. Léo Mas Dias. hoje tem um trabalho importante. Que Léo né, pô? Dias? O Léo Dias ele foi o cara que bombou Metrópolis. Foi mesmo. Mas enfim, mas Coluna o jornal mais é bom. acessada. Tem algumas coisas que discordo, assim, da Postura? da postura, mas tem coisas muito Não, mas boas. As notícias são boas. Essa notícia do... Tem muito... Inclusive o INSS, o furo é do Metrópole. É deles, né? É. Ah, legal. Muito bem, meus amores. E aí, o Vamos. animal... Mais dólar, um. Baizuba? O animal entrou. Baizuba. Vamos ver o dólar. É Baizuba? A Paulinha correndo. É a Paulinha Krauss na Maratona do Rio de Janeiro. É a Paulinha Krauss. Põe a música aquela música do... Carruagem de fogo? Carruagem de Fogo em slow motion. Paulinha em slow motion. Pera que o Reginaldo vai preparar. Pasta. Essa é a Paulinha Krauss na correria. Ó. Aqui, ó, vai lá, Carruagem de Fogo, temos aí, está separando Pasta, Carruagem carruagem. de Fogo. Aí está ela, Paulinha Krauss, a nossa corredora. Mandei, Reginaldo. Ela que estará no Rio de Janeiro. Olha lá, ó. Ó, Olha lá, ó, olha lá, ó. mano. Vai lá, Paulinha Krauss. Ó. Vai lá. Oi, querido. Oi, querido. Cansou. Tudo bom? Consegue chegar mais cedo? Sentiu o coração. Não, tava com vontade de ir no banheiro. Consegue chegar mais cedo, Sam? Cansou. E o dólar, Sami? Ah, Morgado, Nossa, neste Gabriela momento a moeda americana opera em queda de 0,44% aos R$ Opa. 5,69. Já Tá certo. vem o foco na economia
O Haddad aí deu uma Certo. declaração que deu uma acalmada no mercado. Muito bem, Obrigado. que mais, Zuzu? E que mais? Tá ruim hoje. Tá hein? ruim? Que mais? Hoje tá bom, Samito. Hoje tá bom, ó. Nem queria dar essa notícia, sempre por ver uma coisa triste, mas tem mais um atentado terrorista. Isso aconteceu porque o FBI abriu uma investigação sobre um ataque considerado terrorista, como eu falei aqui, deixou várias pessoas feridas, foi no estado do Colorado, foi nesse domingo. Aí, ó, Samidana. Testemunhas relataram que o homem lançou coquetel Molotov contra participantes de uma caminhada que estava falando sobre homenagem aos reféns israelenses que permanecem presos em Gaza. O homem foi preso, a gente tem imagens agora exclusivas, porque o Bernardo é muito competente, inclusive ele já pegou a imagem do rapaz, esse cidadão aí, tá sem camisa aí, jogou coquetel Molotov. Mas é triste porque a gente está vendo, né, um crescimento exponencial do antissemitismo no mundo. Quando tem uma manifestação, o cara vai lá e ataca um coquetel Molotov, aí já vira uma coisa que não tem muita negociação, né? E ele falou Free Palestine, aquela história que a gente já sabe das universidades. Ó, o naipe do rapaz. Mas muito louco. Então foi considerado um ataque terrorista. Lembrando que a situação continua tensa em Israel. O presidente, né? O nosso presidente aqui se manifestou de novo, né? Falando de genocídio, aquela história que não pega muito bem. A CONIB se manifestou e por aí vai. A gente não vê um caminho positivo para essa história, né, Albeta? Perfeito. Daniel, só lembrando que, assim, até pelo naipe do cara, dá pra ver que ele não tem ligação nenhuma com a Palestina. Sem é dúvida. uma galera que se apropria da questão para poder agir contra a galera que tava ali de uma maneira muito pacífica, só fazendo a caminhada e nada além. Igual a Olha turma que das louco. universidades. Exatamente, não faz ideia do que estão fazendo. Que é esse o vespeiro desse momento do Donald Trump, que está mexendo em Harvard, e a turma que a gente já sabe o que acontece. A chamada doutrinação, que a linhagem geek foi a primeira a falar sobre isso. Mas é verdade, a cultura woke, é por onde vai. Tem um documentário do Brasil Paralelo, depois vê lá do MST, da turma, o que vocês já viram? Muito bom. A doutrinação com as crianças. Doutrinação com as crianças. E tá com esse mesmo discurso, né? Onde a gente sabe que não aprofunda e sempre segue uma narrativa, Samidana. Eu quero saber o seguinte, Me quem diga. vai botar ordem no galinheiro? Quem? Difícil, Esse hein? é que é o grande problema que a humanidade vai confrontar nesses momentos. O que será? A liberdade total? Olha, porque a liberdade total você a liberdade total é isso aí. Você tem que correr o risco da liberdade total. Esse é o negócio da liberdade. Mas aí você perde totalmente o controle de tudo, né? O custo é alto. Eu acho que bicho, vem de um brincadeira. problema Essa lá de fera. trás, né? O professor Olavo, que o Alba também gosta. porra. Crise migratória, o Reino Unido registrou no sábado, a chegada foi fantástico, né? Como eu entrei na pauta, mas vamos lá, registrou, né? De novo. Do quê? Canal da Mancha, a gente tá falando de crise migratória, no final vai para esse lugar que a Europa não consegue resolver. Teve aí as imagens, se conseguir colocar, segundo dados do governo, né? O total de travessia em 2025 chegou a 14.808 pessoas, um recorde histórico, apesar das ações do governo britânico e francês para tentar controlar. A turma sabe que tem guerra, lá na Síria já aconteceu no passado, estamos de volta na programação da Jovem Pan. Hoje o Dr. Nico vai falar do caso que todo mundo está comentando aqui na internet, que é do Cupertino. Cupertino, que é o cara que matou o ator. Isso. Da fez Chiquititas. fez E muita matou o pai, publicidade. vocês lembram? Sim. Pois A família toda, né? Faz uns mais de 10 anos isso, né? O depoimento é muito forte. Eu não sei se o Delari já separou pra gente. Tem na tela, você quer dar uma olhada? Porque assusta. O Nico ele vai falar sobre o assunto. Talvez a gente pode até mostrar agora. Várias vezes? Não. Espera. Vamos esperar. Daqui a pouco o Dr. Nico tá aqui. Se vocês quiserem saber sobre o IOF também, nós temos aqui a especialista, né? Daqui a pouco. Você vai me perguntar qual o nome dela. Me pergunta o nome dela. Quem tá aqui daqui a pouco? É a Maria Antônia de Carli, Te agradeço. conhecida como Maria de Carli. Perfeito. Daqui a pouco ela fala sobre isso e sobre guerra. Agora uma polêmica. Uma polêmica? Isso que o povo Você gosta, saber. né? Polêmica? Você Isso gosta, o povo, eu gosto. os baladeiros querem Cadê saber. os trampistas de Cadê? plantão? Cadê o Lula Mandela? Cadê o Lula Mandela? Cadê os apoiadores do Donald Trump? Olha, o Trump tem iniciativas, né, interessantes, mas outras que me parece que ele tomou alguma coisa esquisita. Inclusive, Albeta, falam que o Elon Musk estava tomando barbitúrico lá, estava meio drogadaço. Você viu, né? Não sei se é verdade. Parece que ele gosta, né? Mas não sei se o Trump está sóbrio, porque o Trump está considerando perdoar o Piriri, depois de toda aquela história polêmica, né? Tem agora, a gente sabe que vai acontecer. Tem imagens, esse é o Donald Trump,
que gostava de ir nas festas com o P. Diddy. Né? E aí entrou uma polêmica, não sei se você já abordou ou vai falar na linhagem geek, que é o 50 Cent. Ele foi lá, né? Sim. O 50 Cent tá falando Já que... foi? Vai lá, vai colocar o dedo na cara do Donald Trump. Na Casa Branca. Na Casa Branca, porque ele acha que o Donald Trump tá equivocado em defender o P. Diddy. Tem defesa? É uma coisa que também não faz nenhuma parte da nossa vida, o P. Diddy. Posso falar? Esse cara não faz a menor diferença. O INSS e o P. Diddy, o que você prefere? Então. Mas enfim, mas é uma polêmica. Eu só queria dizer que o Donald Trump Não sei por que você trouxe o P. Diddy. Pelas loucuras do Donald Trump. Ele entra no barulho, e aí você vai atentar melhor do que eu, que quando na política você precisa inventar alguma coisa. Sim. E ele vai lá, tá nos lugares. Tá no hype. Como é que ele fala tá o Jossa? inventando muito, tá né, inventando meu? muito. Pelo amor de Deus, 3 por de semana, velho. É muito difícil. Eu acho que o P. Diddy não vai mudar a nossa história. O que vai mudar... Você viu? Pois Só não. um adendo aqui, que eu vi um negócio interessante. Você viu que um vereador de Pouso Alegre, ele votou na própria emenda contra, ele votou contra, para driblar os vereadores da base do prefeito. Aí ele falou assim, eu sou contra. Os caras falaram, então eu sou a favor. Votaram a favor e, na verdade, eles acabaram votando contra eles mesmos. É o Chaves e a Chiquinha. Exatamente. Reduzindo de 33 para 7 números de cargos criados, os caras votaram. Um gênio. Driblou melhor que o Neymar. Pô, isso aí pra você ver como que é a política aqui. Os caras é contra simplesmente por ser contra. Não importa qual que é o projeto, se vai beneficiar a turma ou não. Cada um vota... É só pra ser contra mesmo. Então, parabéns aí ao Israel Russo aí, que teve esse... Maravilhoso. Essa sagacidade aí. Esse insight. O cara é malaco. O que mais, Emilhão? O que mais você viu no final de semana? Saiu agora também. Então, o que é, professor? Não saiu agora, não. O chaveamento da Libertadores. As oitavas teve o sorteio. O único destaque é que o Flamengo pega o Inter. Teve sorteio lá, pote 1, pote 2. Então, Flamengo contra Inter, Fortaleza contra Vélez. A bolinha fica na geladeira. Vai pra saber, né? Gelada. O cara já falou. Tem a bolinha da geladeira. Você já viu, sabe ou não? Não. Tem a bolinha que fica na geladeira. Tem uma bolinha que fica na geladeira. Porque o cara sorteia do saco e aí... Ele põe a bola no saco. Põe a bola no saco gelada. É isso aí. Boa, Samito. Então é isso aí. Palmeiras pega o Universitário, Botafogo, LDU Quito e o São Paulo Atlético Nacional. Então, boa, obrigado. Flamengo Internacional. Show de bola. Tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Você achou o jornal hoje? Eu achei competente. Tem mais. Competente? Foi bem. Tem mais notícias? Porque vocês ficam muito calados aqui. Não, eu participei, pô. Muito. Olha lá. Pra você. Então vamos mais uma. Mais uma. É o seguinte, Samidana. Você viu a reportagem do jornal Gazeta do Povo? Inacreditável. Você viu? Do histórico do governo. Eu te mandei aí o governo Lula que resultou na criação do aumento de tributos. Vi. Desde o mandato. Você viu? E tem a cronologia. Tem a cronologia, foi um levantamento que mostra como o Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda, comandado pelo seu amigo, não sei se vocês têm alguma proximidade com nenhum. Nenhuma. Joga pickball. O Fernando Haddad vem apostando em uma política fiscal que a gente sabe que é a arrecadação. Ah, sim. Eles bateu o recorde. Criaram quantos impostos? Tá aí, Samidana, eu te coloquei a lista, você pode até ler. Praticamente. Tem reversão de PIS e COFINS, tem a volta de PIS e COFINs. É uma por mês. É quase uma por mês. Imposto de exportação, taxação de apostas, e-commerce, alta do IPI, é um monte de coisa, né? Como fizeram já de Come cotas. Pra aumentar. Come cotas, limite de juros sobre capital próprio, né? Que é um... Então, isso sem contar as coisas que vêm por aí, né? Imposto do pecado, imposto de reitaxação, imposto mínimo que eles querem pôr de lucro. Interminável. E agora a isenção de energia. Ah, sim. São 60 milhões que não vão pagar nada. Quem vai pagar? Você. Nós. Vale Gás, né? Estão falando também. Vale Gás ele só tá do querendo. nosso, velho. Tá querendo. Aliás, professor, eu posso pedir para que você faça. Se você precisar de imposto de renda, a Samidana faz de graça. Já foi. Samidana e associados. Já foi, ano que vem. Já foi? Já foi, era até sexta-feira. Diz que o Correios abriu uma licitação para carros para a diretoria, é isso? Você tem como ver isso na transparência? Vamos ver aqui. Diz que o Correios, me parece que isso aqui, você poderia checar essa informação? Eu tenho as informações aqui, mas precisa checar, viu, Zuzu? Tá.
E eu queria ver depois. Tá aqui na Verde. Correios abrem licitação para contratar carros de luxo para diretoria. É importante o carro de luxo. Mantém o valor está em sigilo. Está em sigilo o valor. O valor, mas são carros de luxo. Cada carro poderá rodar até 1.000 km por mês com um valor fixo. Qual o problema? Está dando lucro? Não está falando muito, só fala que é carros de luxo, que é preocupante. Não, está dando lucro, pô. Qual o problema? Muito bem. É uma palhaçada. Então, é isso aí, Bichovski.